Olá pessoal, essa é a nossa aula 12, tema D, parte 2. Estamos falando sobre robótica e vamos terminar de ver os comandos da linguagem AML. Nessa parte 2 nós vamos ver todos os demais comandos, vamos ver os principais, os mais importantes. Controle de fluxo de execução. É importante em alguns programas a gente ter o controle desse fluxo. E essa mudança de fluxo é feita pelo comando branch, onde você define um label, que é uma palavra com 2 pontos, para onde você vai saltar a execução. Então desvie o fluxo de execução do programa para a linha demarcada por esse label. Então um label é uma palavra seguida de 2 pontos. Simples assim. Um dos comandos que faz uso do label é o comando de pallets. Vamos ver os comandos relacionados aos pallets. Bom, primeiro você tem que criar um pallet, você dá um nome para ele e usa o comando static pallet e vai definir 5 valores. A coordenada 1, a coordenada 2, a coordenada 3, PPL e NTP. Então, C1, C2 e C3 são as coordenadas que vão definir a posição do pallet na mesa. PPL é o número de peças por linha e NTP é o número total de peças. Vamos entender isso melhor. Temos aqui o robô com 3 pallets montados na mesa. Não é esse pallet usado para transporte de caixas, por exemplo. O conceito de pallet aqui é uma organização de peças numa malha XY. Então eu tenho aqui o pallet número 1, onde eu tenho a base de uma montagem. Eu tenho o pallet número 2, onde acontece a montagem. E um pallet número 3, onde tem a peça superior da montagem. Então, o robô vai pegar uma peça do pallet 1 e encaixar no pallet 2. Pegar uma peça do pallet 3 e encaixar no pallet 2 também, fazendo a montagem do primeiro conjunto. E assim sucessivamente pegando uma peça de cada vez em cada pallet. Quando é terminar de executar todas as montagens, os pallets vão girar 180 graus, colocando novos conjuntos de peças para serem montados. Mais para frente a gente vê um programa fazendo isso. Vamos entender primeiro como é que funciona esse comando de pallet. Então, as coordenadas C1, C2 e C3 definem as coordenadas x e y de todas as peças, ou seja, de um grid. C1 e C2 definem a coordenada da primeira linha e C2 e C3 da última coluna. Então, eu tenho aqui a peça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É nessa sequência que acontece por causa dessa sequência de coordenadas. Se eu mudar a sequência de coordenadas, as peças vão estar numeradas de outra forma. Então, por exemplo, aqui, C1, C2 e C3 nessa posição. Então, a contagem das peças é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu tenho outras possibilidades. De baixo para cima, da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, da direita para a esquerda. Posso agora ter em termos de colunas, ou seja, a numeração vai subindo em colunas de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ou de cima para baixo, também da esquerda para a direita. Tem o contrário, de cima para baixo, da direita para a esquerda, e de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, essas as combinações. O resultado vai ser sempre o mesmo, que dependendo da situação, as peças são pré-numeradas, então é importante ter uma sequência rígida de montagem. Outros comandos que envolvem os pallets, que é o setPart. Você dá o nome do seu pallet e a posição que vai começar a contagem. Normalmente é a posição número 1, a primeira peça. Eu tenho nextPart, ou seja, vai para a próxima peça. PrevioPart vai para a peça anterior. Mas se vai para a próxima peça e vai para a peça anterior, é somente a contagem da peça. O que realmente executa o movimento é getPart. Ou seja, quando você dá esse comando, o braço se move para as coordenadas x e y da peça número x desse pallet. E eu posso fazer um teste. Quando nesse pallet eu atingir um determinado valor que eu programei, ele vai pular para a linha de label tal. Vai ficar mais fácil entender tudo isso olhando um simples programa. Então, esse nosso programa 4 vai fazer a movimentação de um conjunto de peças para uma esteira. Então, ele vai despaletizar. É tirar uma peça de cada vez, colocar na esteira para levar para algum processo. Então, eu estou definindo primeiro as 3 coordenadas do pallet. Então, coordenada 1, em 100, 250. A coordenada 2, 100, 400. E a coordenada 3, menos 100, 400. É um pallet de 4 peças por linha, com um total de peças de 12 linhas. Um pallet pequeno, poucas peças. E estou criando o meu pallet e chamando ele de pallet 1. Então, esse pallet 1 vai ter as coordenadas 1, 2, 3, 4 peças por linha, com 12 peças no total. Nessa linha estou inicializando o programa e já começo fazendo o quê? setPart
P1, que é o meu pallet, 1. Ou estou falando para o computador que a peça atual do meu pallet é a peça número 1. Na sequência, estou colocando um loop, até marquei com cor diferente para ficar bem claro isso. Quando o programa for executado pela primeira vez, ele vai passar por essa linha setPart e vai definir que a peça do pallet 1 é a peça número 1. Quando eu chegar na linha loop, não faz nada, essa linha não executa nenhum movimento. É uma linha para que eu possa pular futuramente, então nesse momento não vai fazer nada. Na próxima linha eu vou ter getPart P1, ou seja, ele vai movimentar o braço em relação ao pallet 1 para a peça atual, que é a peça 1. Vai descer a garra, vai fechar a garra, segurar a peça e vai subir a garra. Eu não coloquei os tempos de delay aqui para o programa não ficar muito longo, para poder usar uma letra maior, mas normalmente você deixaria os comandos de delay. Eu vou dar o pmove para o ponto 0600, onde está a minha esteira. Vou então descer a minha garra, soltar a minha peça abrindo a garra e vou subir a minha garra. Então a primeira peça já foi colocada. E vou fazer um teste. Se no meu pallet 1 eu já atingi o número total de peças, eu vou pular para o label fim. Senão eu vou para a próxima peça do meu pallet 1, que era 1, agora vai virar 2. Ou seja, eu vou saltar para a linha onde está escrito loop 2 pontos e vou dar um getPart, que agora vai ser a peça 2. Ou seja, a garra vai se movimentar para a posição da peça 2, ou seja, a garra vai se movimentar para a coordenada da peça 2, segurar a peça 2, levar ela até a esteira, soltar a peça e testar se eu atingi o número total de peças. Não, eu estou na 2 e o total é 12. Então ele vai dar um nextPart, vai ser a 3, e vai pular de novo para o loop. E vai fazer isso até atingir o número total de peças. Então quando eu estiver na peça número 12, então vai fazer um teste. P1 NTP12? Sim, verdade. Então ele vai pular para o label fim. E depois do label fim eu coloquei pmove para PT 650.0 e End para encerrar o programa. Ou seja, enquanto eu estiver contando as peças, ele vai pular para o loop. Quando atingir o número total de peças, ele encerra o programa. Bom, vai ser mais fácil entender tudo isso simulando. Então vamos nessa. Vou abrir o arquivo do programa, que já está pronto. O programa 4. E está aí o programa que faz uso do pallet. Eu vou compilar, simular. Pronto, apareceu a tela de simulação. E agora nós temos 12 quadradinhos, 12 pontinhos marcados na área de trabalho, que são justamente as coordenadas das 12 peças. A nossa esteira estaria por aqui, mais ou menos. Então a posição onde vai liberar a peça seria por aqui. Então vamos simular. Start, já vou dar o stop. Pegou a primeira peça, soltou na esteira, pegou a seguinte, já é a terceira, pegou a quarta. Vou fazer agora com a segunda coluna. Peça número 7 e a peça número 8. Falta a última coluna. A última peça, está testando agora, é a última, então volta para o ponto de descanso. Qual que é a beleza desse comando? É justamente a economia do número de linhas de programação. Se eu não tivesse esse comando, eu teria que fazer diversos comandos de pmove, down, grasp, up, movimentar para o ponto final, liberar a peça, então ia ser uma quantidade muito grande de comandos. Então o nosso programa é só isso aqui, que a parte de cima é a definição do pallet. E mais interessante, se eu tiver mais peças no meu pallet, o meu programa não muda de tamanho. Então eu posso falar aqui que eu tenho, em vez de 4 peças por linha, eu tenho, sei lá, 5 peças por linha, num total de 30 peças. Então vou dar um compilar, vou simular, vou limpar a área de trabalho aqui. Eu tenho o mesmo programa, mais peças. Lógico que eu poderia mudar as coordenadas, mas observe que não tive trabalho nenhum em mudar de 12 peças para 30 peças. Ou se eu quiser, vou exagerar aqui, vou dobrar 10, 60. Compilo, simula, vou limpar a área. Então aqui, ó, todas as coordenadas das minhas 60 peças. Então é um comando extremamente poderoso, que num programa curto consigo executar muitos movimentos. Tranquilo? Então essa é a importância do comando pallet. Contadores. Eu posso usar contadores para fazer a contagem realmente de algumas operações. Então eu posso definir o nome do contador, simplesmente com static counter. Eu posso setar o valor do contador, então eu coloco o nome do contador e o valor que eu quero que ele tenha.
Posso incrementar o contador, decrementar o contador e testar se o contador atingiu determinado valor. Se atingiu, ele pula para o label X. Se não atingiu, ele vai para a linha seguinte. Então, nosso programa 5, bastante simples, é o seguinte. Estou definindo um contador 1 e um contador 2. Os dois são por Static Counter. Inicializo o programa 5 e estou definindo o seguinte. Um label de início e eu faço um teste no contador 1. Se atingiu 10, ele pula para o label final. Se não, ele vai para a linha seguinte. E a linha seguinte está incrementando o contador 1. Como eu não defini nenhum valor para o contador 1 antes do label início, ele vai assumir que é o 0 e vai incrementar para 1. E vou fazer um branch para o início, ou seja, vou saltar de novo para o label início. Então ele vai testar se atingiu 10, como não atingiu 10, ele vai incrementar e pula para o início. Atingiu 10? Não. Aumenta o contador 1 e pula para o início. Quando atingir o valor 10, ele vai pular para o label final, que está aqui agora. Nesse label final, o que eu vou fazer? Vou dar um pmove para essa coordenada qualquer, só para a gente ver que o braço vai se mover. Voltar para o ponto de descanso. Vou incrementar meu contador 2, como eu não coloquei nenhum valor inicial, ele começou naturalmente com 0. E vou setar novamente o contador 1 em 0. E termino. Ele vai voltar lá para cima e vai começar tudo de novo. Ou seja, cada vez que o contador 1 atingir o valor 10, ele movimenta o braço e incrementa o contador 2. Aí 0 o contador 1, começa o ciclo de novo. Vai contar até 10 o contador 1, atingiu 10, ele movimenta o braço, incrementa o contador 2 e assim por diante. Melhor ver isso numa simulação. Vou abrir o programa 5. Tá aí então os dois contadores. Então, vai fazer uma movimentação de braço toda vez que o contador 1 atingir 10 e vai incrementar o contador 2. Vamos compilar e simular. Antes de começar a simulação, vou aqui em visualizar e vou ativar os contadores. Então vou dar um start. Então tem ali o contador 1 mudando, atingiu 10, mexeu o braço, zerou o contador 1 e incrementou o contador 2. Cada vez que atinge 10, ele mexe o braço, incrementa o contador 2. É um programinha bastante simples, só para entender o conceito de contador. Eu posso fazer contagem de diversas coisas em cada programa. Certinho? Interfaceamento. Normalmente os robôs têm que se comunicar com as demais máquinas com quem ele está trabalhando. Tem que ter conexões com o mundo externo. Então tem o comando write output, onde você escolhe qual saída digital vai ser usada e qual o valor você vai colocar nela. Já que a saída é digital, o valor pode ser 0, 1, desativado ou ativado. Tem o comando test input, então eu escolho qual entrada digital eu estou testando e qual o valor dela. Se for 0, eu pulo para um certo label. Se for 1, eu pulo para um certo label. Se não for o valor que eu estou testando, ele vai para a linha seguinte. E posso ter um wait input, ou seja, eu vou ficar aguardando durante um tempo que a entrada digital X atinja determinado valor, 0 ou 1. Vamos ver um simples programa para entender bem isso aqui. Esse programa 6 vai ser bem simplesinho. Coloquei de novo um label de início. Vou testar a entrada 0 ter o valor 1. Se tiver o valor 1, ele vai pular para o label liga. Se não tiver, vai para a linha seguinte. O que tem na linha seguinte? Outro teste. Ele vai testar a mesma entrada 0. Se tiver o valor 0, ele vai pular para o label desliga. Aqui eu coloquei o label liga, ou seja, se a entrada 0 atingir o valor 1, eu vou pular para esse label e vou escrever na saída 0 o valor 1. E eu pulo de novo para o início após fazer essa atividade. E o meu label desliga está aqui. Ou seja, quando eu tiver com a entrada 0 o valor 0, a execução vai pular para essa linha. O que vai fazer? Vou escrever o valor 0 na saída número 0. E eu termino o meu programa. Então o que está acontecendo nesse programa de forma bem simplesinha? Se a entrada número 0 tiver o valor 1, a saída número 0 também vai ter o valor 1. Se a entrada número 0 tiver o valor 0, a saída número 0 também vai ter o valor 0. Melhor ver isso numa simulação. Vou abrir o arquivo, programa 6. Então, um programa bem pequenininho, como eu falei, ele vai repetir na saída 0 o valor da entrada 0. Então, vamos compilar. Então, nesse programa não vai ter nenhum movimento do braço, só vou brincar com as entradas e as saídas. Então, vou startar o programa. Como é que eu altero o valor da entrada? Clicando na entrada que eu quero. Então, por exemplo, vou clicar na entrada número 1. Nada acontece, porque o programa não prevê nada nessa entrada. Mesma coisa com a entrada 2, 3, 8, 9, 10, nada acontece. Quando eu clicar aqui na entrada 0,
a saída 0 vai ficar em nível alto. Vamos ver se é verdade? Olha lá, ela repete a condição. Se eu zerar a entrada 0, a saída 0 também é zerada. Então ele está replicando, que foi essa a ideia do programa. Se eu ativo a entrada 0, a saída 0 é ativada. Eu posso inverter isso? Posso. Então vou lá, vou parar meu programa, editar, vou mudar o liga e desliga. Eu vou mudar aqui para 0 e aqui para 1, ou seja, vai ficar invertido o nosso raciocínio. Compilo, simulo, alto, vou dar um start. Observa, não fiz nada naquela entrada. Vou até desativar as outras entradas. Não mexi na entrada 0, a saída 0 já está em 1. Se eu ativar a entrada 0, a saída 0 fica desativada. Agora está invertido. Então, quando eu ativo um, desativo o outro. Então, é bastante simples. Mas o mais importante é vocês entenderem como que as máquinas se comunicam. Eu vou apresentar um exemplo simples, mas muito esclarecedor. Nós vamos ter agora um torno, CNC, e o nosso robô. Então o robô está segurando já uma peça e o torno vai fazer a usinagem dessa peça. Estou colocando aqui no lado direito parte do painel de comunicação do robô. Não vou colocar o painel de comunicação do torno. Na parte de cima eu tenho as 8 primeiras saídas e na parte de baixo as 8 primeiras entradas. Então data out em cima, data in embaixo. Então como é que começa a nossa conversa entre uma máquina e outra? O torno manda um sinal na entrada 0 do robô, data in, um valor alto, um valor 1. Que significa o quê? Vamos colocar na nossa linguagem. Pode vir. O que significa isso? O torno está avisando o robô. Minha porta está aberta, a minha placa também está aberta. A peça pode ser colocada. Então o robô vai fazer o movimento de fixação da peça. Agora é a vez do robô mandar uma mensagem para o torno. Então através do data out 0, ele vai mandar um sinal alto. Que vai significar o quê? A peça está posicionada. Com isso, o torno vai poder fechar a placa e agora é a vez do torno avisar que isso já aconteceu. Como vai ser uma nova mensagem, uma mensagem diferente da anterior, eu vou ter que usar uma outra entrada do robô. Vou usar a entrada número 1 agora. Então, vou desativar a minha mensagem anterior. Então, a entrada 0 ficou com o sinal desligado. E vou ligar a entrada número 1, que está significando o quê? Peça está fixada. Pode ir embora. Então, o robô vai abrir a garra e se afastar. Novamente, é a vez do robô avisar o torno que ele já saiu. Então ele vai desativar a mensagem anterior da saída 0 e vai mandar um novo sinal para o torno através da saída 1, que significa pode usinar. Então quando o torno receber esse sinal, ele vai fechar a porta e começar o programa de usinagem. Ao terminar a usinagem, a máquina CNC vai abrir a porta e avisar o robô que está pronto para entregar a peça. Então, no data in número 1, eu vou desativar a mensagem anterior e vou mandar uma nova mensagem na entrada 2, que vai significar o quê? Pegue a peça pronta. Então, o nosso robô vai se movimentar e fixar a peça. Novamente, o robô tem que avisar o torno que ele fixou a peça. Então, eu vou desativar a saída 1 e ativar a saída 2, que é uma nova informação, que vai significar para o torno: abra a placa. O torno, então, abre a placa. E agora o torno tem que avisar que isso aconteceu. Vou desativar o sinal de entrada 2 e vou mandar um novo sinal para o nosso robô. Então, na entrada número 3, o sinal alto significa peça liberada. Então, o robô sabe que pode sair com a peça usinada. E enquanto faz esse movimento, ele desativa a mensagem anterior e já avisa o torno que, pela saída 3, está ok, tirou a peça de dentro. O torno, então, por sua vez, desliga a peça liberada e já vai se preparar para a próxima peça, ou seja, já vai mandar um sinal de pode vir, que é o que começou a conversa toda. Nosso robô, então, está liberando a peça em algum lugar e vai buscar a próxima peça em algum outro lugar. Deve ter uma posição para as peças acabadas e uma posição para as peças novas. E voltamos justamente para o ponto inicial, onde o data in 0 tem valor 1 e todo o restante, tanto de in como out, está zerado. Então, com esse exemplo simples, dá para ter uma noção como é que é a comunicação entre duas máquinas. Então, cada passo tem que ser avisado de um para o outro. É como se você pegasse duas pessoas e vendasse as duas pessoas e só desse os comandos de voz. Eles estão ouvindo o que acontece. Mas eu posso fazer o contrário.
Posso tapar os ouvidos da pessoa e colocar luzinhas que vão se acendendo na frente dela. Seriam justamente as luzinhas de Data Out e Data In. Tendo essas luzinhas, as pessoas vão saber o que fazer a cada momento, mesmo não escutando os comandos em português que eu estou dando. Certinho? Para encerrar, vamos voltar a este exemplo que a gente falou lá no comecinho. Então é um exemplo mais completo de pallet. Eu já expliquei como é que funciona. Ele pega as peças base no 1, coloca no 2, pega a parte superior no 3 e coloca no 2 também. Vamos ver isso na simulação. Vou abrir o arquivo, já está pronto, dos 3 pallets. Lá embaixo eu tenho o pallet I1, o pallet S1 e o pallet C1. Eu tenho uma subrotina que pega a peça e tenho uma subrotina que solta a peça. E aqui o resto do programa. No finalzinho eu coloquei um programa de troca, ou seja, eu vou escrever um sinal na saída 0 de 1, avisando que todas as montagens foram feitas. É hora de trocar os pallets. Eu vou dar um tempinho de 1 segundo e vou ficar testando as entradas 0, 1 e 2. Vou ficar testando se elas ainda estão em 0. Se elas estiverem em 0, vai ficar saltando para esse label e não vai chegar nunca no zeramento da saída, ou seja, vai ficar ciclando nessas linhas até que todos os 3 pallets estejam trocados. Quando todos atingirem o valor 1, ou seja, isso não vai ser verdadeiro, nem isso, nenhum deles vai pular para o label troca, e vai desativar a saída 0 e vai voltar para o início do programa. Então vamos simular para ver se isso é verdade. Eu tenho um pallet montado aqui, um outro montado aqui e um terceiro montado aqui, como a imagem estava ilustrando. Então vamos iniciar o ciclo. Pegou a parte de baixo, colocou no pallet 2, pegou a parte de cima, montou. Então o primeiro conjunto está montado. Parte de baixo, parte de cima. Montou o segundo e assim por diante. Eu vou acelerar o vídeo para ver se no finalzinho os testes de entrada vão funcionar. Está pegando a última peça de base, a última peça superior, fez a última montagem. Agora ele mandou um sinal na saída 0 para que seja trocado os pallets, já que os 2 pallets da ponta estão vazios e o pallet central está com as peças montadas. Então cada um dos 3 tem que dar um giro de 180 graus para disponibilizar espaço vazio aqui, peças novas aqui e aqui. Então vamos supor que na saída 0 já tem o valor 1, ou seja, eu tenho um dos pallets que está trocado. Na saída 2 também funcionou, eu já tenho então mais um pallet trocado. E quando o terceiro e último pallet for trocado, a saída 0 foi desativado, a troca já foi feita e o sistema recomeçou. Então posso desativar aqui, que os 3 pallets foram trocados, e o programa reinicia com um novo conjunto. Novamente, chamo a atenção aqui para algo importante. Eu tenho 25 peças em cada pallet. Eu poderia ter 50 ou 250, o tamanho do meu programa não ia mudar. É só os parâmetros de coordenada, número de peças por linha e número total de peças. Ou seja, o número de linhas do meu programa não muda. Então isso é muito bom. Muito bem, pessoal. Com esses 2 vídeos tivemos uma noção bastante boa de como é que se faz a programação de um robô na linguagem AML. Na verdade, o objetivo não é exatamente aprender uma linguagem de programação, e sim entender que não é difícil programar um robô. Basta a gente se acostumar com a sintaxe do programa. A lógica, na verdade, é bastante simples. Então, até mais!